um altar de adoração. Você sabia que todas as tarefas, a tarefa, né, doméstica, ela é um ato de adoração? As tarefas são atos de adoração? Pois é, todas. Por quê? Porque Deus fala: glorifique a Deus em tudo que você fizer. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, faça para a glória do Senhor. Se vai fazer uma comida, é para a glória do Senhor. Se vai arrumar a casa, é para a glória do Senhor. Se vai lavar o banheiro, é para a glória do Senhor. Primeiro, você está servindo a sua família. Hoje a gente vê muito isso, o individualismo, né? Tipo, eu penso só em mim, não quero ajudar, e o servir ficou muito distorcido, né? Então, as pessoas servem com raiva e Deus não quer isso, porque Ele mesmo veio para nos servir. Ele veio para servir o Rei dos Reis. Imagina, Deus veio à Terra de forma, né, de seu Filho, enviou o seu Filho em forma humana, ficou aqui entre nós e nos serviu. Ele deu a sua vida por nós. Então ele fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir o Rei dos Reis. Então quem somos nós? Quem somos nós para não querer servir? Ele veio, lavou os pés, mostrou como que é ser humilde. E a Bíblia é isso, ela nos ensina a ser como ele, a desenvolver esse caráter, o caráter do Senhor, o caráter de Deus, na sua bondade, a sua humildade. Então, em tudo, e no nosso lar principalmente, porque nós mudamos o nosso coração, vamos mudar a nossa casa. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Vocês entendem que a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus? Toda, toda. Ela não é uma parte. A gente fala, né? Uma parte. Isso é pecado, tá, gente? Dizer que uma parte é inspirada, outra parte não. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Paulo estava dizendo aqui. E ele deixou, eu anotei aqui, ó, algumas funções, né? Como ele diz aqui. As funções da Bíblia são ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. A primeira função é ensinar aquilo que não sabemos. Ou seja, nós conhecemos Deus, Deus ele se revela a nós através da Bíblia. Então nós conhecemos Deus através da palavra dele. Ele nos diz como nos salvou do pecado e também nos mostra a sua vontade para viver felizes aqui e nos prepararmos para a vida eterna e para a sua vinda. Então, a Bíblia está o tempo inteiro nos ensinando como viver, como ser feliz, como nos preparar. A segunda função nos adverte dos caminhos tortuosos e nos mostra as consequências de tal atitude. Então, se estamos fazendo algo errado, ela nos repreende e sofremos as consequências daquela atitude. Outra função, a terceira função, corrigir, nos leva a abandonar o que está errado e nos ajuda a fazer o que Deus nos ensina em sua palavra. E a quarta função, que é nos educar na justiça, ou seja, é desenvolver um caráter amoroso, uma mudança que afeta a nossa vida moral, física e espiritual. Deixa eu ler aqui o comentário nessa Bíblia aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Olha que lindo. Então, assim, ó, quando você recebe a Cristo como seu Salvador, você recebe a habilidade de fazer tudo o que Deus quer que você faça. Deus nunca esperaria que você fosse paciente se Ele não desse sua paciência. Ele nunca esperaria que você amaria se Ele não colocasse dentro de você o amor. Mas tudo isso vem em forma de semente, e essas sementes só crescerão quando são regadas com a palavra. Deus muda você quando você permanece em sua palavra e o transforma em sua imagem. Então Deus muda. Por isso que a gente fala, né? Como eu mudei. Eu mesma, meu Deus do céu, como eu mudei, né? Em relação a tudo. Por isso que Deus, quando falou que era para fazer esse canal, eu não entendi nada, né?
Mas depois ele foi me mostrando, porque quando ele falou comigo, eu não comecei a fazer. Eu estava num processo de aprendizagem, então eu estava aprendendo, ele estava me ensinando, e foi tão lindo que ele me ensinou tudo que eu precisava saber da casa, quando eu entendi, quando eu estava apta a fazer as coisas para a glória dele, entender todo o propósito, aí então ele me capacitou para ensinar vocês, para estar aqui com vocês. Então, olha que coisa linda, né? Ele foi me ensinando a Bíblia inteira, e eu ali aprendendo. E foi a Bíblia inteira. Eu falo que a mulher de Provérbios 31, ela foi uma inspiração, porque eu aprendi muito ali naquela história, naquela passagem. Mas eu aprendi sobre o lar na Bíblia inteira. Sempre tem um ensinamento, sempre tem uma história que você tira ali uma lição para o lar, desde o início ali. Desde a criação, Deus já nos ensina sobre o lar, sobre a importância da família, da casa, da adoração. Deus quer que vocês se aprofundem na palavra, porque só assim vocês vão conseguir mudar esse quadro que vocês estão vivendo, seja desorganização, seja desorganização interna, não só externa, mas às vezes está aqui dentro. Talvez a sua casa esteja até aparentemente organizada, mas você está sofrendo muito por dentro, alguma doença emocional, com alguma coisa, mas você luta ali com a sua casa e consegue manter aparentemente a sua casa arrumada. Mas dentro de você há uma luta, uma guerra que você precisa se livrar. Então Deus vai te ajudar. Ele quer que você seja uma mãe, uma esposa, uma dona de casa, uma funcionária, uma amiga excelente, que espelha ele, a bondade dele, a humildade. Então nós vamos aprender muito sobre isso, sobre servir, sobre ser humilde, gentil. Provérbios 24, no versículo 3 e no versículo 4 diz assim, ó: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bem preciosos e desejáveis. Olha só que sabedoria, Provérbios. Maravilhoso, né? Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Então, se você está vivendo aí numa casa, num lar que só tem conflitos, que só tem desordem, você precisa buscar essa sabedoria, porque só com sabedoria se constrói uma casa. Você precisa buscar entendimento, conhecimento. Vai ter um tempinho só você e ele, porque aqui você está prestando atenção em mim. Você estará aprendendo, mas você precisa ter o seu tempinho com ele, sabe? Vai tomar uma xícara de café lá fora. Você tem uma varanda, uma sacada, um quintal, ou então uma mesinha. Pegue sua mesinha, acorde antes do seu marido, dos seus filhos, sei lá, dos cachorros, dos gatos. Vai sentar aí, ó. Chama Jesus para sentar perto de você e conversa com ele. Senta aqui, Jesus. Senta aqui do meu lado, eu vou puxar uma cadeira pro Senhor. Senta aqui. Senta aqui, Espírito Santo, fica aqui, eu quero conversar com vocês. Eu chamo os três, já fica ali comigo e eu converso com os três. E é tão bom isso, gente. Eu converso, pai, hoje o dia, olha, eu já tô imaginando isso. Se o Senhor não me ajudar, o que vai ser de mim? Não tá legal. Mas o Senhor vai me ajudar, eu sei que o Senhor vai. Eu preciso, pai, resolver aquilo que eu faço. É assim, gente. É assim. Ai, Espírito Santo, obrigada por ser tão bom comigo. O Senhor é tão paciente. Ai, às vezes eu me estresso, né? E aquela coisa que eu falei, e aquilo que eu falei ontem, ai pai, perdoa, não quero mais falar isso. Me perdoa por eu ter falado daquele jeito. É assim, gente. E vai conversando, tem aquele tempo só vocês.